Bom dia, este é o podcast número 2. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante aqui, que é sobre os desafios da esposa do pastor. Os desafios da esposa do pastor. E como nós estamos no YouTube, no Instagram, como nós estamos no Facebook, eu vou pedir para vocês irem convidando todas as pessoas que você conhece, principalmente as esposas de pastores, na verdade, porque hoje o assunto é com as esposas dos pastores. Nós queremos alcançar o maior número possível de esposas de pastores, certo? Afinal de contas, nem sempre as esposas dos pastores têm uma mentoria, como vai acontecer aqui, porque hoje eu estou com duas convidadas muito especial aqui, que é a minha esposa Rosemary e a psicóloga Cristiane, certo? Eu estou aqui com a minha esposa Rosemary e com a psicóloga Cristiane, e eu quero crer que hoje o nosso bate-papo aqui vai ser muito produtivo, vai ser muito interessante. Se você que está aqui no YouTube não deu ainda um like, já dá um like e também vai compartilhando esse link, vai convidando todas as pessoas que você puder, a fim de que nós possamos alcançar, então, o maior número possível de esposas de pastor. Bom, Cristiane, a psicóloga Cristiane que veio nos ajudar, eu falei para ela que hoje ela vai ser a psicóloga das pastoras aí, na verdade. Tudo bem, Cristiane? Obrigado por ter vindo participar conosco hoje. Que bom, a gratidão é minha, pastor. Rose, que bom que você veio hoje. A Rose também, ela não se sente muito confortável, está falando assim, tá diante de um microfone, mas ela aceitou o desafio hoje, né? Para mim é um grande desafio, mas estou aqui, eis-me aqui. Que bênção, que bênção. Eu vou ler aqui um texto, ontem eu li um texto, uma parte de um texto, e eu vou ler mais uma parte de um texto hoje sobre a esposa do pastor. A esposa do pastor pode ser ferida de várias maneiras, através de ataques ao marido, aos filhos e a si mesma. Sua dor é ampliada por uma grande realidade. Ela não pode revidar. Ela nem sempre pode corrigir um certo membro da igreja por criticar os filhos do pastor. Muitas vezes não pode confrontar o diácono que está tornando um peso para o marido. Não pode enfrentar o comitê financeiro que, mais uma vez, não aprovou o aumento necessário do salário do pastor, ou o comitê de construções e terrenos que adiou o trabalho de reparo na casa pastoral. Ela tem que ficar em silêncio a maioria das vezes. É preciso o melhor cristão da igreja para ser a esposa de um pastor e fazê-lo. E esse é o problema. Na maioria dos casos, ela é praticamente o mesmo tipo de cristão que todos os outros. Quando o inimigo ataca, ela também sangra. Ser esposa de pastor é, ao mesmo tempo, um prazer e um desafio. Uma esposa que há 15 anos estava ao lado do marido exercendo o ministério pastoral, ela escreveu, e aí eu vou ler o que essa esposa escreveu dentro de algumas confissões aqui de algumas esposas de pastor. Rose, diante disso que eu li aqui, é assim mesmo? Você que é esposa de pastor? É assim mesmo. Né? A gente tem que pensar muito para falar, né? Mesmo às vezes você tendo razão, você sabendo que está errado, que minha família, né, no caso, está sendo atacada, mas eu não posso defender como eu defenderia em outro lugar, né? Porque dependendo da forma que você coloca, você ofende uma família inteira, essa família às vezes é influente na igreja e acaba espalhando isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? É bem desafiador mesmo. Então, tem que saber a hora de falar, a hora de ficar quieta, a hora de só orar. É dessa maneira mesmo. Eu quero trazer aqui um assunto, Rose, que, como eu disse, que a Cristiana vai ser a psicóloga aqui, né? a psicóloga das pastoras hoje aqui. E, vai especialmente da esposa do pastor. Olha aqui, Isso aqui é confissão de esposa de pastor, Adotar a transparência como esposa de um pastor tem sido um dos maiores desafios da minha vida. Em seguida, uma outra confissão.
Após 15 anos de casamento e quase tantos anos no ministério de tempo integral, experimentei muitas oportunidades de remover a pesada máscara da perfeição. Remover a pesada máscara da perfeição. Rose, antes de a Cristiane falar, essa é uma tentação e uma possibilidade da esposa do pastor usar uma máscara de perfeição para, assim, tipo, não decepcionar os outros, para não dar o que falar, para preservar a reputação do marido. Isso acontece? Acontece, apesar de que eu não me vejo assim. Eu sou tida como, né, chuto o pau da barraca fácil, porque eu não sei ser assim. Eu prefiro ser mais original, ser eu mesmo. Não gosto dessa palavra máscara. Eu acho que é falsidade, né? Quando a gente diz que a esposa do pastor usa uma máscara. Então, eu prefiro não ser assim. Muitas vezes em reuniões, junto com outras pessoas, eu sempre procurei falar a verdade e esperar ver o que vai dar, né? Independente das consequências. E aí eu entendi, eu entendi o que essa esposa estava dizendo. Assim, ela... quando ela fala em usar a máscara, na verdade, ela assim, fazer de conta que está tudo bem, não por, eu diria, maldade, mas para preservar, de repente, o marido, para preservar a imagem dela, da família. Por exemplo, se é uma outra irmã, tipo assim, sofreu uma decepção, ela senta lá no último banco da igreja e fica lá com cara feia e tá tudo certo. Certo? Agora a esposa não, a esposa ela acha que ela tem a obrigação de sentar no primeiro banco, com a cara bonita, quando por dentro ela tá mal. E aí a Rose, se eu a conheço bem, ela já nem vai na igreja, né? Ela nem vai na igreja, fala, não, nem vou na igreja. Não, eu vou contar até uma historinha que aconteceu entre eu e a Rose aqui, certo? Muito interessante. Agora, Cristiane, você como psicóloga, quais são os prejuízos para a emoção, não é? Quais são os prejuízos para uma mulher que vai escondendo atrás de uma aparência, de uma máscara? Né? Porque isso que vai chegar uma hora que isso aí vai explodir, vai dar problema, né? Isso é muito comum, né, pastor? Hoje, graças a Deus, alguns pastores têm, assim, quebrado esse paradigma de buscar ajuda, né, com psicólogos. Então, os prejuízos são terríveis. E um deles que mais acomete é a depressão. E por isso que teve aí um boom de pastores se suicidando. Porque quando nós suplantamos, escondemos nossas emoções, para onde ela vai? Exatamente. Jesus, ele sentiu, ele mostrou, e eu tenho que trazer essa questão da palavra para que esses pastores entendam. Jesus, em nenhum momento, ele escondeu as emoções dele. Uma passagem que é muito bacana, e eu sempre saliento isso. Quando Jesus está indo lá para o monte, ele percebe que os discípulos, quando ele retorna, estavam dormindo. E ele fica decepcionado, nenhum momento. Então, pastores que estão vivenciando isso, eles têm receio, insegurança, porque vivem numa máscara de super-herói, que foi colocada por homens, e isso não é bíblico. Então é aí quebrar justamente essa crença, para que essa pessoa venha ter agora um pensamento mais saudável com relação à fé que ele vive. Então isso é um desafio, e quando nós escondemos nossa emoção, a depressão é um dos pilares terríveis que pode ser acometido a vida desse pastor, porque está tendo uma vida que não é aquela que gostaria. E parabéns, pastora, pela tua realmente iniciativa. Temos que ser autênticos, temos que ser originais, temos que dizer, está doendo, não estou conseguindo e hoje tudo bem. Eu penso que aí vem uma outra questão aqui, e até foi levantada ontem, por isso que a esposa de pastor, ela precisa ter uma rede, não é, de amigas, certo? Aí, mas aqui é um outro grande desafio, olha, confissão também da esposa de pastor, ó. Você pode procurar amizade na congregação e perceber que não tem uma confidente. É verdade, Rose? Até porque, né, Rose, você não pode abrir certas coisas para qualquer amiga, não é? Não. É verdade isso. Você tem que pensar muito bem, porque, infelizmente, assim, eu já ouvi muitas histórias, né, de mulheres que achavam que a outra era sua amiga e abriu o coração, e num momento oportuno essa pessoa traz tudo à tona e às vezes até de forma maldosa, né, acrescentando coisas e tal.
Então, é muito, muito complicado isso. Eu, graças a Deus, eu sempre tive, assim, a bênção, né? De ter a minha sogra como amiga e intercessora nossa. E eu sempre pensei assim, bom, é a mãe do meu esposo, ela jamais vai denegrir a imagem dele por um desabafo meu, por algum momento que eu... de um estresse, algo que me magoou, que eu precisava falar. Então, eu sempre, quando precisei, foi a sua mãe, e hoje a tua irmã, a pastora Débora, né? Então, sempre foi a minha conselheira, minha amiga. Ela fala que eu sou discipuladora dela, mas acho que ela também é minha discipuladora. Então, assim, eu sempre tive a bênção de ter essas pessoas que eu entendo, né? Que são pessoas que jamais iriam denegrir a nossa imagem por qualquer bobeira, né? Penso assim. Apesar de que, graças a Deus, eu nunca tive grandes conflitos, grandes problemas para me abrir, mas tem os desafios, né? Do dia a dia, da igreja, é desafiador, né? Mas eu ouço muito, já ouvi muita história de mulheres que se abriu tinha uma amiga, uma grande amiga, membro da igreja, e na hora de um pequeno problema, ela traz aquilo à tona ainda amplificado, né? Exatamente. E aí, Cristiane, eu penso que tem muitas esposas de pastores que eu acho que, de repente, tem um certo preconceito de contar com a ajuda de uma psicóloga. Eu penso que a esposa de pastor, muitas vezes, ela tem que enfrentar tantos desafios, até porque não tem como ela ficar alheia daquilo que acontece na igreja pastoreada pelo seu marido, não é? Até porque ela é uma carne com ele, uma só carne com ele. Até eu digo, se o cara é pastor, consequentemente ela é pastora porque ela também apacenta, cuida, assiste as ovelhas. E às vezes, dependendo do que acontece na igreja, principalmente nesse período de pandemia, de coronavírus, onde se vê assim queridas morrendo, não é? Queridos morrendo, e às vezes tão precocemente, de forma abrupta. Daqui a pouco a esposa vai se sentindo até, de repente a própria esposa pegou o coronavírus, que deixou às vezes algumas sequelas. O que você diria para essas esposas sobre a importância, não é, de contar com uma ajuda de profissionais, seja psiquiatra, seja psicólogo, seja, de repente, uma nutricionista ou um médico do sono? Qual que é a importância disso? Pastor, é se olhar como ser humano. É o desafio a priori, a primeira parte, eu penso nisso. Na verdade, um preconceito, um estigma que se colocou na vida de um pastor, que ele não pode ter raiva, que ele não pode se decepcionar. E, lógico, quando eu falo pastor, juntamente essa pastora vai junto. E imagina o desafio de não poder ter uma rede de apoio, como o senhor falou. Então, se eu não cuido dessa saúde, e muitos hoje, quando chegam no setting terapêutico, já estão com um quadro de depressão grave. E agora, eu preciso me medicar? Não, é pecado. Porque a ansiedade, se eu não dominar, está dizendo que eu não tenho fé. Não, preciso entender o lado científico. A ansiedade, a depressão são fatores que nós, muitas vezes, não aprendemos a lidar com nossas emoções. E isso também, pastor, é aprendido dentro do útero emocional, que é a família. Uhum. Então, esses pastores vieram muitas vezes desse prejuízo. Útero emocional, aí, hoje. Útero emocional. Eu digo que no útero biológico, lá a gente está aprendendo a se desenvolver, né? O DNA, RNA, células, moléculas e útero emocional. É onde nós aprendemos as habilidades sociais, onde aprende a lidar com pessoas. Quantos pastores tiveram lá sua vida na infância prejudicada? E às vezes isso acomete também no seu ministério. Então, buscar uma ajuda profissional é para entender isso. Eu não sou super-herói, eu não sou super Mulher Maravilha, né, pastora? E tudo bem. Jesus veio como homem para mostrar isso para nós. Olha só, eu também, eu sempre digo, né? Às vezes o pastor é bipolar, certo? Sim. Mas não é porque ele quer ser. Ele tem um problema. E é um problema que é tratável, não é? Às vezes a esposa é bipolar.
E é um problema que tem tratamento. E aí fica aquele preconceito. Não, o que vão pensar um pastor indo no psicólogo? O que vão pensar um pastor indo no psiquiatra, né? Não, o que vão pensar um pastor indo numa sexóloga ou sexólogo? Gente, a medicina está aí, certo? E todas as outras, os outros profissionais de áreas específicas como dom de Deus, como bênção de Deus. Agora, Rose, eu queria que, como nós trabalhamos com família, trabalhamos com casais, você não acha que muitas esposas de pastor, até aí, como eu gostaria que todos os pastores estivessem me assistindo também, porque às vezes é o pastor quem impede a mulher de abrir o coração. Não vai falar com ninguém, porque como é que... Já pensou? Não é verdade? Então, você acha que se a esposa do pastor não tomar cuidado, ela vive uma solidão no seu casamento? Sim, eu acho isso assim também uma grande manipulação, né? Uhum. Eu, particularmente, não aceito ser manipulada, você sabe disso, né? Eu acho que eu tenho que ser autêntica, eu tenho que ser eu. Agora, essa questão de você não pode, lógico, um conselho, às vezes tem casos que a gente conversa, né, e chega a essa conclusão, mas agora ser proibida, você não pode falar, você não sei o quê, é porque tem coisa errada. Eu não aceitaria viver num casamento e num pastoreio, ser pastor na mentira. Então, para mim, isso seria muito complicado, né? Mas isso é muito comum, a gente vê muito. Às vezes tem esposas que, quando tem uma oportunidade, me pega assim no canto e começa a falar, às vezes desesperada e escondido, e isso é terrível. E o meu conselho geralmente é esse: olha, não é enfrentar, não é você desrespeitar o teu marido, mas eu acho que você não pode aceitar isso, porque eu acho que é uma vida maluca você viver debaixo de uma pressão dessa, que você não pode falar, você não pode contar, você não pode... Lógico que tem mulher que fala mais do que a boca, né? Fala o que deve e o que não deve. Tem esposa de pastor aí que, por pouca coisa, tá denegrindo a imagem do marido, tá né, usando de coisas que acontecem no dia a dia para fazer maior arruaça, mas não é isso. Mas eu acho também que você não pode viver debaixo de um jugo, de uma pressão desse tamanho, né? Para mim não serviria. E aí também é aquele outro grande problema, né? Tem até uma reclamação aqui de uma esposa que ela diz assim: olha, meu marido, não é, ele dá tudo de si para a igreja e não sobra nada nem para a esposa e para os filhos, não é? O que acontece, Cristiane, quando as pessoas não... O pastor, muitas vezes, não tem um compromisso, certo, com uma ordem de prioridades bíblica, né? O que pode acontecer? Olha, as coisas na área emocional, pastor, é tão danoso quanto na área espiritual. Uhum. Imagina uma pessoa dessa, que ela vivencia, mas dando para o outro. Já está contraditório com a palavra que diz que se a gente nega os da fé, nega da família, já negou a fé. Uhum. Aí vai para o mundo espiritual. Essa pessoa está vivendo, teve um caso que um pastor falou: Cristiane, será que eu sou bipolar? Uhum. Por quê? O tempo todo ele tinha que estar vivendo a palavra e depois ele tinha que sair desse trilho. Onde estava o problema? No útero emocional, nesta família. Essa criança lá atrás tinha uma autoestima prejudicada por esses pais e o tempo todo queria o quê? Fazer se sentir aceito e valorizado. Então, se eu falto um culto, eu não vou estar sendo bem visto. Não importa o que aconteça com a minha família. Então, muitas vezes precisamos entender qual é a crença, qual é o esquema mental que esta pessoa tem e de estar dando tudo e esquecendo da família. O que acontece com esses filhos? Os prejuízos que tem aversão de igreja. Muitos dizem: eu não quero saber de igreja, porque de pastor, de ministério. Então eu digo: gente, Deus não deixou, como a pastora disse, esse jugo é com leveza, é com sinceridade, é com transparência. O evangelho é libertação, não é prisão. Ótimo. Olha aí que lindo, hein? Veja, olha que importante essa conversa aqui para todas as esposas de pastor e também para os pastores, não é? Que principalmente para os pastores aqui, que é porque a igreja é empolgante, não é? O ministério é empolgante, assim, quem tem chamado, quem é apaixonado, não é? Se não cuidar, fica na igreja mesmo, de manhã, à tarde, à noite, e ligado no WhatsApp, no telefone, e falando com todo mundo toda hora, e daqui a pouco
a esposa vive uma solidão ao lado do pastor, a família vive uma solidão, ou seja, essa ausência de pai, ausência de marido. Esse é o podcast número 2, que eu estou chamando de Família Cast. Na verdade, não é? Nós estamos inaugurando esta semana esse novo quadro, até mesmo nas nossas redes sociais, porque nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Então eu quero que você continue avisando todo mundo, avisa todo mundo aí, certo? E olha, você já falou para a esposa do seu pastor assistir o podcast de ontem, número 1, de hoje, número 2. Esse é um assunto que toda esposa de pastor precisa ouvir, e todo pastor também. Agora, Rosa, eu vou levantar aqui uma questão de uma esposa. Eu abri uma caixinha de pergunta ontem e uma esposa de pastor me perguntou assim, ó. Até que ponto a esposa do pastor pode interferir ministerialmente na vida do pastor com a igreja? Na verdade, eu acho que ela está querendo dizer até que ponto ela pode interferir, não é, na liderança do marido em relação à igreja. Eu acho que é por aí. Eu acho que depende muito da igreja. Porque tem igrejas denominações que a esposa do pastor não é chamada para nenhuma reunião, não é né? chamada para nada, ela não tem nenhuma ingerência em nada, ela não é ouvida, né? Então depende muito. Mas eu acho que ela pode ser a esposa de pastor em casa, quando a gente, por exemplo, quantas coisas a gente conversa, né, em casa a respeito da igreja e depois você vai tomar uma decisão em cima disso. Lógico que nunca eu impus nada, nunca, mas sempre procurei mostrar coisas que você talvez não viu, coisas que você percebeu de uma forma, eu percebi de outra, com o meu olhar feminino, você com o olhar masculino. Então, assim, eu acho que a esposa de pastor, ela tem esse papel importante quando, lógico, ela tem um marido que a ouve, que aceita isso, né? Mas ela tem essa chance dentro de casa, no dia a dia, né? Então, eu acho que a esposa de pastor, ela faz um papel, assim, fundamental nas decisões do marido, mas ela tem que ser, isso tem que ser com sabedoria, né? Nunca com imposição, nunca com querendo tomar frente do marido. Tal. Eu acho que os conflitos, às vezes, são esses, né? Até porque às vezes tem esposa, né, que manipula, tem esposa manipuladora também, não é? Se você não tirar aquele diácono daquela função, eu vou deixar 3 meses você sem sexo. Olha. Não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja e tal. E a esposa também do pastor, porque é um problema. É pecado, né? É pecado, isso é pecado. Isso o que você diria para uma esposa que, às vezes, sem se dar conta, ela é manipuladora? E fala um pouquinho sobre como a esposa pode manipular, não é? Primeiro tem que ver as necessidades da manipulação. Como a pastora disse, às vezes a necessidade de ter ganhos secundários. O que é que eu ganho com isso? O principado de Jezabel, ele é muito comum, muitas vezes nós não percebemos, principalmente mulheres que têm a posição de liderança. Então é um desafio, porque ela tem que ser mais equilibrada nesse quesito. Então, quando eu tomo a frente, o que pode estar acontecendo? Deixando esse sujeito mais vulnerável, que é o teu esposo. Vulnerável, mais frágil, mais realmente manipulado. Por quê? Porque eu vou ficar agora com a minha imagem distorcida perante pessoas. Eu digo que na conjugalidade, pastor, esse é o prejuízo de não ser transparente. E como facilitadora da comunicação não violenta, o que é que eu percebo? A maioria dos conflitos está por trás de necessidades que não são atendidas. O que é que ela está querendo dizer com isso? E quando este homem ele se submete, qual também seria, né, o que leva ele a estar debaixo dessa manipulação? Então, ambos precisam entender e ter clareza. E muitas vezes, isso é muito comum na relação conjugal e ambos não percebem. Então, o desafio é, qual a minha necessidade de manipular? E às vezes não atentamos para isso, pastor. A gente até tem uma atitude de um comportamento e não olha o que está por trás. O Marshall Rosenberg, ele diz o seguinte, que é o autor da CNV. Ele diz que por trás de todo comportamento, atitude, existe uma necessidade. Estamos aqui porque temos uma necessidade de falar com o público que muitas vezes está doente.
um público que não é ouvido, que são pastores e tem muitas vezes esse preconceito de poder ser ouvido, de poder falar das suas dores e angústias. E como vocês iniciaram, colocar uma máscara. Exatamente. Olha o desafio, isso adoece todo o lado emocional dessa pessoa e, por que não dizer, de toda a família. E realmente, e às vezes a manipulação vem de... Do útero emocional. Exatamente. É a repetição de um comportamento da mãe. A maioria das vezes. A mãe era manipuladora. Às vezes até e o pai, ele era passivo. E aí ela veio com esse comportamento impresso nela, não é? Essa coisa impressa nela. Então, é muito bom quando a mulher fala, peraí, isso é minha mãe. E minha mãe não foi bem-sucedida com meu pai. E eu não vou ser bem-sucedido aqui também. E eu não quero que a minha filha seja assim. Então eu penso que sem autocrítica não há progresso, não há avanço. Sem autocrítica não há crescimento, né? Então eu acho que isso é muito importante quando as pessoas se enxergam, se percebem, as pessoas se veem. Agora, Rose, tem aqui uma outra questão que eu acho que a gente pode ajudar muitas pastoras em relação a isso. Você que está chegando agora, esse é o podcast número 2, que eu estou chamando de Família Cast, e hoje é muito importante porque nós estamos tratando aqui sobre a família do pastor, a esposa do pastor. Dá um like se você não deu, você que está aqui no YouTube, dá um like, tá? Dá um like aí, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, e avisando que a semana que vem eu vou falar com os filhos dos pastores. Vai ser muito bom. Eu vou estar falando com os filhos dos pastores. Essa câmera aqui que está focando em mim, eu vou estar falando com os filhos dos pastores. A semana que vem eu vou chamar o Douglas, vou chamar o Davi, não é? Vou chamar também... Eu quero ver se eu consigo falar com o pastor Flávio Valvassoura, que ele também é filho de pastor. Quero ver se eu chamo o filho do pastor Luciano Subirá, o Israel Subirá. Vou convidar também a Ana, filha do pastor Clóvis, que é um grande amigo, e a Ana e a irmã dela. Vou ver se elas vêm aqui. Quem sabe segunda-feira já vou estar falando com os filhos dos pastores, certo? Vai pegar fogo aqui. Se você não deu um like, dá um like aí. Se você não convidou ainda a sua pastora para assistir, manda um WhatsApp para ela e diga, olha, por favor, minha pastora, assiste aí o podcast do pastor Josué Gonçalves, junto com a pastora Rose e a psicóloga Cristiane, porque está sendo esclarecedor e libertador, ok? Quero convidar todos vocês para participar da experiência Pastor Discipulando Pastor, que vai acontecer no dia 1º de julho, às 20 horas. Eu, Luciano Subirá e Hernandes Dias Lopes. É um trio parada dura, hein? Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes e eu vou estar também junto com eles. Experiência PDP. Vai ser um tempo de troca de experiências que vai abençoar muito todos os pastores do Brasil. Milhares de pastores já se inscreveram. Falta aí que, de repente, você que é pastor, você que é pastora, se inscrever, ok? Rose, tem uma esposa que disse assim, posso sair do ministério, não é? Olha só, posso sair do ministério, ir para outra igreja e deixar meu marido lá pastoreando sozinho essa igreja? Meu Deus. Tá ruim o negócio lá. Tá feia a coisa, né? Tá feia a coisa lá. Olha, eu acho que é um divórcio ministerial aí, né? Não sei. Gostei dessa expressão. Acho que é um divórcio ministerial. É uma destruição total aí. Eu não sei, eu não consigo imaginar, né? Como que esse homem vai pastorear uma igreja sozinho? Mas aí, de repente, a gente não tem nem que falar com ela, tem que falar com ele, né? O que esse pastor está fazendo porque a esposa não consegue ficar do lado dele, né? Na igreja. Eu acho que também deve ser algo muito grave, né? Para ela tomar uma atitude dessa. Dever fazer isso, acho que não, né? Não poderia, mas a gente não sabe o que essa mulher está passando também, né? Quem sabe assim ele vai aprender uma grande lição. E aí, Cristiano, o que você diria para essa irmã que chega lá no seu consultório e fala assim, olha, tô querendo ir embora, não de casa, mas da igreja.
Então, é como a pastora falou, a gente precisa analisar os dois lados da moeda. De que maneira esse homem ele se doou tanto para o ministério que esqueceu, a ponto desta mulher criar raiva, aversão. Eu sempre chamo mulheres para responsabilidade e ter identidade em Cristo. Saber que um ministério que ela foi outorgado para este marido, ela também faz parte, que Deus não é louco, Deus não erra alvo, Deus ele faz tudo perfeito. Então, muitas vezes, pastor, foi justamente isso que aconteceu no meio do caminho. Então, precisa agora parar as arestas, organizar tudo. E a Amós 3:3 fala muito sobre isso. Não dá para andar dois juntos se não houver comum acordo. E eu amo usar esta palavra, que as pessoas usam isso na Bíblia, dizendo que tem que andar junto e ser igual. De forma alguma, quando fala de comum acordo, provavelmente é que está tendo visão diferente, posicionamento diferente. Então, precisa ser alinhado e entender. Agora, não acho coerente, como a pastora disse, há um divórcio aí ministerial, mas precisa entender como é que está a emoção desse casal, né? Como é que eles estão se vendo e se acolhendo, porque não tem como você pastorear um rebanho se você não está pastoreando teus filhos. Eu digo que a família é o treino do pastor o tempo todo na vida dele, porque ali está o cuidado, ali está o desafio dele. Por quê? Ele é ele. Ele não coloca as máscaras, né, de posições. Então, diante da família é que vai exalar esse perfume de Cristo sobre toda a igreja. É um desafio? É. Porque o útero emocional, às vezes, é prejudicado. Não soube aprender a conversar. Isso é muito comum nos e-mails de aconselhamento. Isso é muito comum. Pastores, quando procuram, têm medo. Como a pastora disse. Por que esse medo? De onde vem tudo isso? Porque criaram realmente um padrão que não é bíblico. É um padrão mais farisaísta, mais religioso, mais pesado. Jesus ele veio para trazer essa leveza. Não é romantizar pecado. A proposta não é essa, mas entender o que está lá em Efésios 5. Qual é o papel desse marido? Qual é o papel da esposa? E por que não estamos conseguindo alinhar isso? Exatamente. Porque se teve um padrão familiar distorcido, provavelmente isso vai repercutir dentro do casamento. É o que o terapeuta de esquema faz. Ele trabalha justamente esses ajustes emocionais da família que foi subdesenvolvido e lá dentro do casamento é que chega causando esse estrago. O pessoal está me assistindo aqui. Se não tiver, ó, Ailton, pega para mim lá, fala para alguém me trazer um livro que tem tudo a ver com isso daqui, que é Espiritualidade Emocionalmente Saudável, tá? Verdade. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Pede lá para alguém trazer para mim, enquanto eu vou abordando um outro assunto aqui. Esse livro, todos vocês precisam conhecer, precisam adquirir. Espiritualidade Emocionalmente Saudável, tá? Só uma coisinha ainda dentro disso daí. Mas eu acho que quando chega a um ponto desse, geralmente é aquele pastor, é aquela igreja que não tem cobertura espiritual, que não anda, o pastor não anda junto com não tem, como é que chama, uma liderança. Ele é aquela igreja que ele abriu ali sozinho, não é discipulado, ninguém, né, pastora? Não é discipulado, e aí faz tudo da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E ele não presta conta para ninguém, então essa mulher talvez não tenha nem para quem recorrer. Porque eu acho que quando é uma igreja... Se eu estivesse dando trabalho para você teria, assim, algumas pessoas para conversar sobre isso, a meu respeito, alguns pastores? Sim. Isso é importante. A gente tem liderança, né, no Brasil que com certeza socorreria. Então, é isso que é a minha preocupação. Então, eu acho que essa mulher deve ser uma igreja que anda sozinha, caminha sozinha, porque não é possível. Exatamente. Não ter ninguém que possa parar esse homem e mostrar para ele o prejuízo que ele está causando na família. Agora, olha que coisa bonita que aconteceu com um amigo. Ele disse, Josué, teve um dia que eu fui para a igreja para pregar num grande culto nosso. E eu fui conversando com a minha esposa, de repente uma conversa mais séria, assim. Quando eu cheguei na porta da igreja, ela disse assim para mim, fechando a discussão, quando é que você vai entregar a noiva para o seu verdadeiro noivo, que é Jesus, e assumir a sua noiva, que sou eu? Porque você roubou a noiva de Jesus e me abandonou. Eu me sinto abandonada, porque você se casou com a igreja. Ele parou, falou, o quê? Tá tudo errado. Ele chamou um pastor, falou,
prega aí porque eu tenho que ir ali resolver o problema de um casal urgente. E o casal era ele mesmo. Ele voltou para casa e disse, vamos primeiro consertar isso. Eu preciso, então, rever minha vida, eu preciso que você pontue tudo que está errado. E ali eles começaram uma nova vida. Aí eles começaram a reconstruir, entendeu? Todas as coisas que foram destruídas e colocando cada coisa no seu lugar. A igreja no seu lugar, ele, a esposa no seu lugar, os filhos no seu lugar, certo? E aí, então, ele, eu diria que reorganizou a vida dele e hoje os dois têm autoridade, por isso que a igreja deles é uma bênção e eles são uma referência. Então, como é lindo quando o pastor tem essa consciência, quando o pastor entende, não é verdade? Agora, tem uma outra questão aqui que eu quero levantar com vocês. Deixa eu só pegar aqui o meu arquivo aqui sobre os desafios da esposa de pastor. Tá? Aqui, a esposa do pastor, os seus desafios. Esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, dá para mostrar aqui, Ailton? Ó, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ó. Espiritualidade, aqui assim, ó, aí. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse livro aqui, você tem na nossa loja? Tem na nossa loja. loja.amofamilia.com.br. Põe aí no chat aí para mim, Pedro. loja.amofamilia.com.br ou pede para Isabela colocar no chat, vê quem é que pode fazer isso aí, tá? loja.amofamilia.com.br. Esse livro todo pastor tinha que ler. Todo pastor tinha que ler esse livro aqui. Rose, nós já estamos caminhando para o final, né? Quais seriam, tipo assim, 3 conselhos que você daria? Suponhamos que você recebe para um café lá em casa a esposa de um pastor que vai começar a pastorear uma igreja. Dá 3 conselhos para essa esposa. Em primeiro lugar, ela ser submissa ao marido, né? Ela sendo submissa ao marido, ela obrigatoriamente ela vai ser submissa ao pastor, né? Ela entender que ele é marido e que ele é o pastor dela também, né? Se ela não vê o marido como o pastor dela, então é bem difícil para ela caminhar ao lado dele, crendo que Deus o usa, que ele é dirigido por Deus, né? Então eu acho que ela tem que ter o marido como pastor, né? Ela ser submissa, ter o marido como pastor dela e amar a Jesus e amar a igreja, entendendo a missão do marido, né? Abraçando a missão do marido. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, não era isso que eu queria, eu não queria, né, ser esposa de pastor, não queria ser pastora, mas não tem como separar isso, né? Então eu acho que fica muito mais fácil quando a mulher, ela abraça isso e coloca isso na cabeça. Eu sou a esposa do pastor, não tem como mudar isso, então eu vou fazer da melhor forma possível, vou abraçar a missão do meu marido e vou caminhar junto, sendo ajudadora dele na igreja também, sendo, né, parceira em todos os momentos, que eu acho que isso vai facilitar muito. Porque se ela for lidar com isso sempre contra, sempre medindo forças, eles não vão chegar a lugar nenhum, ela vai atrapalhar a missão do marido e ela vai ser infeliz. Olha só que lindo, hein? Por isso que eu falo, a Rose tinha que falar mais aqui, Rose. Olha só, ser submissa ao marido, não é? Aí ser ovelha do pastor. Porque você tem razão, porque se a esposa ela não consegue enxergar o marido como pastor também, ela não vai ser uma facilitadora do ministério dele, ela vai ser uma pedra de tropeço. E por isso que tem muitas esposas que, em vez de ajudar, elas atrapalham, certo? Então eu achei isso muito importante. E ser uma facilitadora, né? Porque às vezes... essa pergunta que colocaram ontem aqui pra gente, que nós colocamos aqui, até porque foi uma pergunta que chegou.
eu sou obrigada a pregar, não é? Eu sou obrigada a pregar, eu sou obrigada a liderar um departamento da igreja. O que você acha? A esposa é obrigada a pregar? Ela é obrigada a liderar? Jesus não faz isso com a gente, isso não é bíblico. E falando de saúde mental, isso até prejudica. Obrigar uma pessoa para algo que ela não se sente confortável. Então, tudo bem, eu acho que é mais sensato ser essa esposa do pastor. Por que não? Porque obrigatoriamente eu tenho que estar lá. Eu vou dizer para mim, eu tenho mais facilidade de fala do que meu esposo. E agora? Eu tenho que obrigar ele a ter que estar em frente. Isso não tem sentido. Mas em outras coisas, com certeza, ele é bem melhor do que eu. Percebe o desafio, pastor? E quando a pastora estava falando dessa mulher ser submissa, muitas vezes ela tem uma visão distorcida de homem, do padrão de referência que ela teve. Então, crianças, muitas vezes, a maioria delas mulheres, até homens também, por que não dizer, quando teve essa violência dentro de suas casas, muitas vezes tem dificuldade de aceitar essa submissão. E aí precisamos entender, precisamos buscar ajuda. Eu hoje tenho louvado a Deus, como eu disse lá no meu Instagram, quando você me convidou, vocês dois me convidaram, eu disse, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de cuidar de quem cuida. É um privilégio, então talvez não saiba do privilégio de ser esposa de pastor, de um homem que Deus separou para cuidar do rebanho dele. Exatamente. Agora é o seguinte, vamos incluir aqui mais duas questões que eu acho que é importante para as esposas de pastores jovens, tá? As esposas de pastores jovens. Rose, eu acho que um conselho importante que nós daríamos aqui hoje, eu quero que vocês duas falem sobre isso. Você está começando agora a liderar, junto com o seu marido, pastorear. Então, coloca isso na sua mente. Você não precisa ser perfeita. Tire isso da sua cabeça. Você não precisa ser perfeita. Não é verdade, Rose? Eu acho que tem que ser autêntica, né? Agora, porque se você já não faz nada certo, não tá tudo errado na sua vida, também é complicado. Você nem pode ser esposa de pastor. Nem poderia estar ali, né? Então, eu acho que quando Deus chama, quando Deus separa, ele já separa pessoas que ele sabe que têm capacidade e que estão aptas para isso, né? Então, você tem que ser autêntica, tem que ser você. Eu acho que não dá para viver uma vida de faz de conta, uma vida de mentira. Eu tô indo para a igreja, deixa eu vestir minha roupa de igreja, de pastora e vou representar, né? Então, eu acho que não funciona assim. Então, seja autêntica. Né? E lógico, tem coisas que tem pessoas que têm um caráter diferente, tem uma... Não é nem caráter, né? Nós temos que ter um bom caráter todos, né? Personalidade, temperamento, né? Às vezes a pessoa é mais extrovertida, mais brincalhona. Então, lógico, você tem que medir a forma que você vai brincar, a forma que você vai... Nem tudo cabe, né? Num ambiente de igreja, num momento... Mas não ser falsa no sentido de fazer algo que você não faria, ensinar algo que você não faria. Eu acho que isso... Você tá brincando de igreja, você está usando a igreja como uma cabine de emprego, sei lá, algo assim que a gente, né? Você faz para ganhar. Então, não é isso. Eu acho que tem que ser autêntica mesmo. Tá. Aí, Cristiane, olha aqui, ó. Nenhuma mulher esposa de pastor conseguiria satisfazer as expectativas exageradas das pessoas que estão na igreja. Aquelas que vivem preocupadas em atender às expectativas de todos os membros se frustram e acabam adoecendo emocionalmente e muitas chegam a desistir de ser esposa de pastor. É assim mesmo? Total, principalmente quando a pessoa quer atender toda a necessidade do outro, provavelmente ela tem uma autoestima prejudicada. Volto a dizer, vamos de novo para o útero emocional. Então, essa autoestima foi prejudicada e eu crio uma expectativa que eu vou. E eu vou me frustrar, porque a gente não atende todas as expectativas e nem podemos também atender a do outro. Então, isso tem que estar claro. Quando o Senhor fala que não queira ser perfeita, é isso mesmo. Minha pastora mediou aqui com muito equilíbrio. Que mesmo na extroversão, não é qualquer tipo de roupa que me cabe, não é uma risada muito escandalosa dentro de um propósito de estar dentro da igreja. Não é perder a nossa essência, a nossa identidade, não é isso. É ter limites. E Deus, ele dá limite o tempo todo, né?
E aí as pessoas precisam entender também, as esposas de pastores precisam entender que ser esposa de pastor é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Entendeu? Eu gostaria tanto de ser esposa de pastor. Aí Deus prepara para você um jovem que vai ser pastor. Aí você fala, pô, status, que legal ser esposa de pastor. Só que o preço a ser pago de ser esposa de pastor também é um preço alto. E aí a esposa como facilitadora, como a Rose disse, não é? Submissa como esposa, ovelha desse marido que é pastor e uma facilitadora. Eu sempre digo para as esposas, você pode não pregar, você pode não ensinar, eu digo assim, ensinar como mestra da palavra, você pode não liderar um departamento, mas você pode ser a peça-chave na vida deste homem para que ele seja um homem de sucesso como pastor. Porque eu vejo, tem pastoras que elas não são de pregar, como a Rosa, não é de pregar no púlpito, ensinar no púlpito, mas ensina com o seu exemplo, ensina com a sua vida e, sobretudo, ela cuida bem de quem cuida dos outros. Então, se você cuidar bem do seu marido, que cuida da igreja, você já está facilitando a vida dele. Você imagina só o pastor que tem uma esposa compreensiva, facilitadora, sensível, não é? Que às vezes ela vai visitar com ele e ela não fala, ela ora do lado dele. E o marido fala, ele já se sente muito bem, puxa vida, eu tenho uma companheira intercessora do meu lado, entendeu? Às vezes, essa esposa é a que, quando ele chega em casa, dá um colo para ele, dá um ombro para ele, que nem a Rosa outro dia fez uma massagem nos meus pés, porque eu fiquei muito tempo de pé. Olha só que lindo isso daí. Isso daí já é uma mulher que está fazendo toda a diferença. Ela não prega na igreja, como algumas, não ensina, mas ela é uma esposa. Ela cuida daquele que está cuidando de tanta gente no céu. O galardão dela corre o risco de ser até maior do que o dele, certo? Então presta atenção. Então é isso que as mulheres precisam entender. Não é porque ela é pastora que o marido prega, ensina e tal, que ela é obrigada. E por isso que tem muitas esposas doentes. Porque elas não... Inclusive, vai vendo, outro dia até a Rosa estava perto de mim, acho que ela ouviu isso também. Alguém disse assim, eu fui num evento... Aí o pastor chegou lá, o pastor colocou a esposa dele para falar. Meu Deus, aquela mulher é sem noção. Lembra disso, Rosa? Meu Deus, estragou tudo. Não sei qual que aquele homem tem coragem. Quer dizer, por quê? Porque o homem acha que a mulher tem que fazer, ou a mulher que não é chamada não tem bom senso. Não tem noção, é sem noção, entendeu? E aí começa a dar esses vexames, prejudicar o evento. Então, é terrível quando uma pessoa boa, mas está fora do lugar, né? Uma pessoa, não queira, se você é alicate, não queira fazer papel de chave de fenda. Se você é chave de fenda, não queira ser serrote. Se você é serrote, não queira ser prego, entendeu? Se você é prego, não queira ser o metro. Cada um na sua, na verdade, cada um na sua. Nós estamos chegando ao final, mas eu quero... Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pastor. Tá. Eu quero só levantar mais uma questão, aí eu quero pegar um pouco no pé aqui do pastor, não é? Dos pastores um pouquinho. Porque eu vou ter aqui a semana que eu vou falar com os pastores também aqui. Mas olha aqui, ó. Olha só como isso aqui é sério, ó. Uma esposa falando assim, ó. Estou cansada de ouvir dele. Não te amo mais. Só estou com você por causa do ministério. E aí, Rose? O que você falaria para esse cara? Falaria para ela. Dá um jeito na vida, minha filha, porque isso é loucura, né? É viver não existe, né? É viver de fachada, né? Viver de fachada. E o pior de tudo é que tem muitos casais assim, muitos pastores assim. Mas é aquilo que eu falei, é um pastor, é uma família que vê a igreja como o emprego dele, né? É o emprego, ele trabalha para a igreja. Então, e uma dos requisitos é ter um casamento de fachada para poder não perder o salário. E a gente vê muitos casos desses, de mulheres que aceitam uma palhaçada dessa, né? Porque para mim isso é uma palhaçada, isso não é um pastor. Elas aceitam isso porque sabe que se ela tomar uma atitude, se ela
abrir o jogo e tal, ele vai perder o emprego dele, né, de pastor. Então, eu acho que não existe um negócio desse, eu não vejo onde Deus está nisso. Quanto isso é prejudicial, Cristiane, tanto para ele, e quanto para ela, e quanto para os filhos, né? Então, é muito triste, como a pastora falou, é um desafio tão grande. Colocar poeira debaixo do tapete, pastor. Uma hora aquilo vai aparecer. Máscara não se sustenta por muito tempo. E qual é a necessidade de estar fingindo ou então estar num lugar que não se sente mais bem? Então, quando você diz só estou ali, você está tendo ganhos secundários, a graça de Deus já não está presente, a unção, que é o que faz a diferença, também não. E isso adoece sim. Pessoas que muitas vezes chegam a ter quadros de transtornos, porque quer viver uma vida dupla. E muitas vezes isso tem muitos prejuízos emocionais. Trazer a pessoa para a realidade, se ela não buscar ajuda o quanto antes, ela sai total da realidade. E é muito comum, infelizmente. Por isso, eu tenho dito aos pastores, eu tenho dito às esposas de pastores, não tenham medo de procurar ajuda, não há nenhum demérito nisso, não precisam ter vergonha de procurar ajuda. Aqui na nossa casa de restauração de casamentos, eu recebo, tipo, de cada 30 casais que a gente recebe, 20% são pastores. Tá? 20% são pastores. E eu acho maravilhoso quando o casal de pastores, um diz para o outro, vamos buscar ajuda. Tá? Não vamos viver de aparência, não vamos viver fazendo de conta que está tudo bem. Vamos buscar ajuda. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Isso é bom para a esposa, isso é bom para o marido e isso é bom para os filhos, porque todos ficam adoecidos quando se vive uma vida de mentira, tá bom? Bom, esse é o nosso podcast número 2, que eu estou chamando de Família Cast. E hoje nós estamos tratando aqui de um assunto muito importante, que é a família do pastor, e muito especialmente a esposa do pastor, os desafios da esposa do pastor. Eu queria que a Cristiane, vamos começar pela Cristiane, deixasse uma palavra final para as mulheres que são esposas de pastores, aquelas que ainda vão ser, aquelas jovens que estão namorando com o futuro pastor. Deixa uma palavra para eles. Primeiro, saiba a tua identidade. Para que Deus te chamou para ser. Como o Senhor disse, não queira ser supermulher, busque sempre ajuda, busque eventos que eu amo. Eu sempre digo do PDP, que é o Pastor Discipulando o Pastor, que é um evento para mim, que tem uma unção diferenciada, né? Deus derrama uma graça sobrenatural daqueles que cuidam dos dele. Então, buscar o conhecimento e não se afastar jamais de mulheres, pessoas que possam aconselhar, pastor. Ter uma rede de apoio, como a pastora disse, ela tem a cunhada, tem a sogra, isso é imprescindível. Porque a maioria dos problemas emocionais são acometidos por falta de rede de apoio. Exatamente. E aí é fundamental a importância e aí saber quem você é em Cristo e ter uma rede de apoio. Ótimo. Rose, deixa uma palavra final aí. Olha, para as meninas, né, que estão namorando, noivando com um rapaz que ele diz que tem chamada pastoral, porque às vezes, né, o jovem já sabe que ele tem essa chamada e ele ama a igreja, ele ama ministério. Então, pensa muito bem, veja se você tem capacidade, se você consegue, né, ser uma esposa de pastor. Lógico, você não tem como saber como é sem ser, né? Mas você tem que amar o ministério, você tem que querer abraçar a missão do teu noivo, do teu futuro marido, porque se você não fizer isso, você pode ser uma grande pedra de tropeço na vida dele e atrapalhar o ministério que Deus tem para ele. Então, às vezes, há tempo de você sair fora desse casamento se você vê que não tem condições de ser essa esposa de pastor. E para as mulheres que já estão no ministério, né, tenta rever, né, tudo isso. Pare um pouco, pense, veja se não é você também que está errando, porque às vezes a gente coloca só a culpa no marido que é pastor, que impõe algo muito pesado, tal, mas a partir do momento que você está dentro dessa situação,
procura rever, pare um pouco, pense se não dá para você mudar em alguma coisa, rever alguma coisa, ver onde você pode ajudar, onde você pode ser bênção, porque assim, eu sempre procuro pensar assim, se eu não puder ajudar, eu não quero atrapalhar, eu quero ser bênção, né? Eu não prego, eu não ministro, eu não faço coisas na igreja que eu apareça, mas eu não quero também fazer coisa que eu apareça porque eu estou atrapalhando, né? Então, se você não puder ajudar, não atrapalhe também, né? Você já está ajudando. Já está ajudando bastante. Esses dias eu conversando com uma esposa de um pastor, ele estava tomando uma decisão e ela não concordava com a decisão dele. E estava muito brava e não queria e achando que ele estava tomando uma decisão errada. Aí eu perguntei para ela, você acha que teu marido é um homem de Deus? Ela, sim, ele ora, para ele tomar essas decisões normalmente, no dia a dia, né? Ela falou, sim, meu marido é um homem de Deus, ele ora. Eu falei, então deixa ele decidir isso, porque se ele está falando que Deus colocou no coração dele, não seja você a pedra de tropeço. Agora, se não foi Deus e ele lá na frente deu errado, paciência, você avisou. Mas se você entende que ele é um homem de Deus, não atrapalha. Se ele está falando que foi Deus que falou com ele, amém. Uhum. Deixe ele tomar a decisão. Então, a mulher tem que ter sabedoria nesse caso também, dela ser... entender qual o momento de ajudar numa decisão e qual o momento que é Deus que tá direcionando o marido. Ótimo. Que conselho rico, que conselho rico. Como eu gostaria que todas as esposas do Brasil estivessem aqui conosco hoje, mas muitas delas vão ouvir esse podcast através das plataformas, não é, digitais aí, aqui no Instagram. Rose, um soquinho assim para todo mundo lembrar que esse é o tempo, não é, da pandemia, que nós estamos aqui fazendo esse podcast número 2, que eu estou chamando de Família Cash. Amanhã nós vamos estar aqui com outras mulheres, esposas de pastores, tá? Falando sobre estes assuntos tão pertinentes, esses assuntos tão importantes. E lembrando que a semana que vem eu vou estar convidando filhos de pastores para conversar com a gente e vai ser muito obrigado, viu, Rose, por ter vindo. Obrigado eu. Muito obrigado, Cristiane. É foi uma bênção. E vamos terminar como sempre, nunca se esqueça, tá? Antes de eu falar sobre isso, se inscreva, tá? Para a experiência Pastor Discipulando Pastor, que vai ser lindo esse tempo com o pastor Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes e eu vou estar. Então, entra aí, está em todas as nossas redes, mas lá no Instagram está no feed tem a bio. E lá na bio tem o link. Aí você clica lá e faça a sua inscrição para participar da experiência PDP. Pastor Discipulando Pastor. Então você precisa se inscrever para que você entre na nossa lista VIP do WhatsApp e também nos envie o seu e-mail para você receber o link para você assistir, ok? Vamos terminar como nós sempre terminamos, que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. E até amanhã no podcast número 3.